Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. E eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, a gente vai fazer o nosso terceiro episódio da matéria Processo de Conhecimento e Tutelas Provisórias e hoje a gente vai falar dos atos processuais. Tainá, me explica melhor o que são os atos processuais e quais são as fases do processo que a gente vai ter. Então, o que são os atos processuais? Elas são a manifestação da vontade humana que tem repercussão dentro de um processo. E o que é o processo, né? O processo é nada mais, nada menos do que esse conjunto de atos processuais, só que de forma organizada. E a gente tem dois tipos de processo, né? A gente tem o processo de conhecimento, que é composto de duas fases, pela fase de conhecimento e pela fase de execução. O processo de conhecimento, ele tem essa fase inicial, que é a fase de apresentar as provas, de analisar, onde o juiz ele decide quem tem o direito. Já na segunda fase, que é a fase de execução, ele concretiza, né, o direito, o juiz, ele concretiza o direito. E a gente tem o processo de execução. O processo de execução, ele é mais rápido. Ele não tem a fase inicial, que é a de conhecimento. Então, ele é composto só por uma fase, que é a fase de execução. Por que que ele descarta essa fase de conhecimento? Porque quando você tem posse de um documento e apresenta o documento, não é necessário essa comprovação, né? Essa mostra de provas. Então, já vai para a parte do direito em si, né? Da execução. E que documento que é esse? Quem determina qual documento é esse é o CPC. E ele determinou que é o título executivo extrajudiciais. A gente tem vários tipos, mas um exemplo é um contrato assinado por duas testemunhas. Então, ele tira essa parte do conhecer dos fatos, porque esse documento extrajudicial supre essa necessidade de conhecimento. E só que tem uma exceção que tem processos de execução que fazem uso do processo de conhecimento. Como assim? Você vai lá, apresenta o documento do título extrajudicial, né? O título executivo extrajudicial. Só que aí o réu, ele contesta partindo dos princípios da instrumentalidade e da publicidade. Por que instrumentalidade e da publicidade? Instrumentalidade, porque por mais que tenha optado pela forma do processo errada, né? Não deveria ser o processo executivo, deveria ser o processo de conhecimento. É permitido, né, que seja ignorado isso por conta de ser apenas um erro formal e não anular o processo todo. E a gente tem o processo da publicidade que permite que ele conteste, né, que ele fala que está errado, né, Exatamente. essa questão. Então, é discutido. Então, o processo de execução, ele torna um processo de conhecimento, porque ele tenta comprovar que não está certo esse título extrajudicial, né? Então, só para colocar na prática, para ser mais eficaz e ter um entendimento melhor. Eu vou e apresento um título extrajudicial, um contrato com duas assinaturas, falando que a Camila tinha que me pagar uma coisa, só que ela não me pagou. Só que nisso, ela já havia me pagado. Então, ela, como réu, e com esses princípios, ela chega no juiz e fala assim: olha, não, eu paguei, tá quitada a dívida, isso tem que ser invalidado, né? E aí, ele torna o processo de conhecimento, a gente vai ver quem tem a razão. E aí sim, a gente vai para a fase de execução. Mas, Camis, me fala mais sobre os atos dentro do processo. Bom, gente, a gente vai começar falando dos atos processuais dentro da fase de conhecimento, né? E o Sim. primeiro deles é a citação. Gente, a citação é o ato pelo qual o Estado juiz ele vai comunicar ao réu acerca da existência de um processo que é movido contra ele e vai dar a oportunidade do réu se defender dentro desse processo. E, gente, a citação ali no CPC fala que ela deveria ser operada em até 45 dias, a partir da propositura da ação, mas a gente sabe que isso não acontece em todos os casos. E a citação, ela é um dos atos, se não o ato mais importante do processo, ela é um pressuposto de validade processual. Via de regra, não tem processo, não tem citação. Mas como tudo no direito tem exceções, não seria diferente com a citação.
A gente vai ter duas hipóteses em que a gente não vai ter a citação, que é o indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido. O que é isso? Quando o juiz ele indefere a inicial, ele não vai nem analisar o mérito da demanda. Ele vai identificar ali um vício processual e vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Já na improcedência liminar do pedido, o juiz, ele analisa o mérito, mas ele identifica que tem algum erro material, então, que a demanda é contrária a alguma súmula do STF ou do STJ, por exemplo, e vai extinguir, vai julgar o processo, vai julgar os pedidos improcedentes, extinguindo o processo com resolução do mérito. Nesses casos, por mais que a gente não tenha citação, o réu ele vai ser avisado ali do resultado desse processo. E, gente, é importante falar que o comparecimento espontâneo do réu, ele vai suprir a ausência ou a nulidade de uma citação. Ou seja, quando a gente ali nem teve a citação ainda, ou a gente pode ter ali, a gente pode estar diante de uma situação inválida, se o réu ele comparece espontaneamente no processo, o processo tramita normalmente, esse comparecimento espontâneo vai então suprir a ausência ou a nulidade de uma eventual citação. E, gente, a citação válida, ela vai interromper a prescrição, isso também é importante. Então, o despacho que vai ordenar, vai demandar a citação, ele interrompe a prescrição e isso retroage à data da propositura da ação, e isso é importante para fins ali de prescrição, de decadência do direito. E, gente, é o autor que deve adotar todas as medidas necessárias para que a citação do réu seja feita. Então, ele vai disponibilizar o endereço e todas as informações relevantes para que a citação aconteça. E, gente, a citação ela pode ser direta, quando ela ocorre na pessoa do réu, ou indireta, quando ela ocorre na pessoa do seu representante legal. E, gente, a citação, ela pode ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu ou o executado, só que a gente tem ali algumas exceções, algumas hipóteses em que momentaneamente não se pode fazer a citação. Elas estão ali no artigo 244 e, gente, é importante falar que os artigos que vão dispor ali da citação são do 238 até o 256. O artigo 244 ele fala que não vai fazer citação de quem estiver participando de ato ou culto religioso, daquelas pessoas cujo um parente faleceu, e aí a citação não pode ser feita no dia do falecimento e nos próximos 7 dias, parente até segundo grau, de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento e de doente quando essa pessoa estiver em situação grave, né? O estado da doença for grave. E, além disso, gente, quando não vai ter feita a citação daquela pessoa que é mentalmente incapaz ou que é impossibilitada de receber essa citação. Então, nesses casos, vai ser nomeado ali um curador para essa pessoa e a citação vai ser feita em nome desse curador, vai ser uma citação indireta. É claro que precisa ter um laudo médico para testar a incapacidade, a impossibilidade dessa pessoa, e tudo isso vai ser verificado dentro do processo. Acho que é interessante a gente dizer também que essas situações que postergam, né, deixa para depois a citação, elas são salvas quando não vai haver a prescrição, o perecimento do direito, né? Exato. Exato. Então, assim, se tiver que fazer a citação naquele momento, vai ter que fazer, mas é em último caso, né? Sim, com certeza. A lei, ela resguarda essas pessoas que, enfim, estão nessas situações, né? Nessas hipóteses. E como é que a gente faz essas citações, né? A gente, preferencialmente, a forma inicial, a primeira tentativa, é por meio eletrônico. Então, a gente tenta citar o réu, né? O juiz ele tenta citar o réu de forma eletrônica, mas se ele não tem uma resposta em até 3 dias, a gente opta por essas espécies de citação. Então, a gente tem a regra geral, né? Que é por correio, que é enviado uma carta de citação com os principais dados do processo para o réu, para ele ser citado, né? Junto com um AR, que é o comprovante, né? Então, onde assina que foi citado, né? Que foi entregue a citação. Antigamente, a gente tinha a gente tinha a citação junto com uma cópia da petição inicial, que era chamado de contrafé. Então, tinha a citação, mas
uma cópia da petição inicial. Atualmente, a gente tem a carta de citação e dentro da carta de citação, a gente tem uma chave de acesso, que tem esses dados do processo, que normalmente é por um QR Code, né? Na petição inicial vai ter um QR Code, você escaneia e tem acesso às informações do processo. Essa é a regra principal que a gente mais utiliza, mas a gente tem também por oficial de justiça. Como que é a citação por oficial de justiça? Elas são previstas no artigo 249 a 251, que falam do oficial de justiça. É uma citação mais segura, mas ela também é uma citação mais demorada, né? Porque um oficial de justiça que tem fé pública vai em mãos e entrega a citação, né? Cita o réu. Então, isso é feito na pessoa própria do réu, então quem recebe é o réu mesmo. E, e é um mandato de citação, então é uma ordem. Antes, por correio, é uma carta e pelo oficial de justiça é uma ordem. Mas, Tainá, o que acontece se o réu se recusar a assinar a citação? Então, como eu já disse previamente, o oficial de justiça, ele tem fé pública. Então, quando ele vai entregar a citação, né, quando ele vai fazer a juntada, ele tem que fazer uma certidão documentando os acontecimentos. E nesse caso, que o réu se recusou a assinar, ele faz uma certidão documentando isso e te dá como citado de qualquer forma. Vai acontecer a citação Então, o oficial que dele. assina. Sim, o oficial assina pelo réu e é válido, ele está citado no processo e o prazo começa a rodar a partir da juntada da certidão com a Mas assinatura o que dele. acontece se, por exemplo, o oficial de justiça não tá achando o réu de jeito nenhum? Como que fica? Ele não é citado, então? Então, tem situações em que o oficial de justiça, ele suspeita que o réu ele esteja se ocultando, né? Agindo de má fé. Ele esteja escondendo para não Pra ser não citado. participar do Ele sabe processo. de alguma forma que tem o processo e ele tenta se ocultar. O oficial de justiça, com a fé pública, ele analisa essa situação, identifica que ele está indo de má fé e ele faz uma citação ficta, que é a citação por hora certa. Ele tenta voltar em outra hora, em outro dia, tentando, né, citar o réu. Caso ele continue tentando se ocultar e o oficial de justiça analisa isso, né, ele vê dessa forma que ele está tentando se ocultar, ele faz a entrega da citação para qualquer pessoa que esteja, tipo, no domicílio dele. Ou então familiar, ou então vizinho, que seja mais próxima, que faz e que ocorre a citação de qualquer forma. A mesma coisa, ele documenta a certidão, ele assina e é feita a citação. Falando da citação ficta, a gente também tem a citação por edital, que também é uma citação ficta. O que é a citação por edital? Depois da gente tentar todas as formas possíveis, esgotar as formas de tentativa de citação, a gente opta por lançar um edital com essa citação, né? Com os dados do processo, não. Falando que essa pessoa foi citada, que ela tá sendo processada. E aí tem um prazo maior, né? De 20 a 60 dias, de dias corridos, para ver se a pessoa, né, se conscientiza, né? Vê o edital de alguma forma. E além da citação, a gente também tem a intimação, né? Porque a citação, ela é o primeiro ato processual que vai ali cientificar o réu de que existe um processo movido contra ele. Mas os outros atos processuais de cientificação do próprio processo vão chamar intimação. Então, o primeiro é a citação e os demais processos são a intimação. E como é que ocorre essa intimação? Bom, gente, a gente segue o mesmo raciocínio da citação, então, preferencialmente, a gente tem ali intimação por meio eletrônico, né? O processo judicial eletrônico, PJE, EPROC. Então, é o advogado, né, do processo que tem que estar atento ali com as intimações, tem que estar atento ali com os prazos processuais.
mas a gente também tem a publicação em órgão oficial, então o DJE, que é o Domicílio Judicial Eletrônico, que é uma ferramenta do CNJ que vai centralizar ali as comunicações processuais. E a gente também tem a intimação pessoal, né? Então, que pode ser feita por correios, por oficial de justiça. E, gente, a gente tem uma discussão, né, jurídica interessante acerca da intimação, que é a seguinte: é válida a intimação feita por WhatsApp? Porque a gente tem as decisões que identificam como válida a citação feita por WhatsApp, mas é ainda uma coisa meio divergente, né? A gente não tem ali um conceito tão consolidado assim, porque por mais que a gente tenha tribunais Que que aceitam, né? aceitem isso, não é ainda um território definido, não é Uhum. tão certo assim, ainda continua na informalidade, né? A citação feita por WhatsApp. Sim, Acho que a gente abordou vários temas, né? Hoje a gente falou sim. das fases processuais, da citação, da intimação. E aí a gente no próximo episódio vai continuar falando dos atos processuais, né? Sim, isso mesmo, gente. Espero que vocês tenham acompanhado e gostado. E caso vocês tenham alguma dúvidas, podem perguntar nos comentários, ou no YouTube, ou no Spotify, ou até mandar mensagem pra gente no Instagram. E Mesmo. acompanhar a gente para saber os próximos episódios, ver, né? Acompanhar a gente. Tchau! Beijos!